Dançante batidas. Dançante batidas. Elas são loucas, elas ouvem o Tudo Drag. E dá pra perceber quando ela come um brisadeiro antes de gravar. Gente, que mãe exemplar. Se fosse o dia do vestido mais feio, ela ganhava hoje. E o pai também, mesmo sendo um ladrão de banco, não é um homem bronco, é um homem muito refinado, inclusive. Enquanto a Suzy estava estudando teatro, eu estava usando metanfetamina. Gente, a Lexi é protagonista, né? Ela passa por muitas jornadas, em muitas camadas, em muitas realidades paralelas e subjetivas. E o próprio pai levou o menino para uma casa de drag para fazer um show de drag, tipo assim. Logo se nota que é uma pessoa que acompanha a filha mesmo. E estavam belíssimas. E, gente, de cara, eu sou obrigado a falar que o pai da Ônia é uma mistura de Safira Cristal com Jada Essence Hall. Estamos falando de realezas vencedoras coroadas. Falando que não vê a hora do filho virar drag para entrar num programa desse e ser enfiada numa tanga e servir body, ori. E a Tammy Brown deixa a gente com Deus, ou sozinho, porque segundo ela, ele não existe. Ai não, viado, você que reclamou que a introdução é longa, se você não tem 3 minutos pra ouvir uma introdução, você não vai ouvir uma entrevista de 2 horas. Gente, teve coisa que falaram nessas entrevistas que não estão publicadas em lugar nenhum. Uma pessoa foi lá e avaliou o nosso canal. E ninguém vai lá e avalia. Então essa pessoa que foi lá por conta própria e avaliou, nossa, muito obrigado. Muito obrigado mesmo, do fundo do meu coração. Tudo drag. Drag é tudo drag. Drag é tudo. Amiga, acorde, logo esse show começa. Levanta, sacode, vamos ao que interessa. O planeta inteiro quer saber quem vai brilhar. Se liga no roteiro, vamos já acompanhar. Eu só vejo drag está em tudo. Eu só vejo drag, as divas do mundo. Tudo é drag. Drag é tudo drag. Drag é tudo. Dançante batidas. Tudo é drag. Drag é tudo drag. Drag é tudo. Querida, vem cá, uma coisa eu vou te contar. Hey gata, vê lá, nas drags ninguém vai tocar. Sempre tem a injustiçada e a que teve o que merecia. Tem aquela toda errada, mas todas são as minhas divas. Semana após semana eu nunca mais quero parar. Nem se ficar de cama vou deixar de acompanhar. Tudo é drag. Drag é tudo drag. Drag é tudo. Tudo de drag, em um só lugar. Será que é possível? Vamos acuendar. Dançante batidas. Tudo drag. Drag é tudo drag. Drag é tudo. Tudo de drag, em um só lugar. Será que é possível? Vamos acuendar. E aí, bebê, você achou que mamãe não ia vir te ver? Mamãe chegou e tá atrasada, então vamos correr e vamos fazendo, porque está entrando no ar, ao vivo e gravado para todo o Brasil e mundo, mais um Tudo Drag. E dessa vez, pra falar de makeover, de final do Drag House Rules e das minhas últimas aventuras. E pra começar, vamos chamar ela, que sabe descongelar uma geladeira com maestria, porque simplesmente nunca teve uma frost free. Estou falando de Pemba. Pode entrar, tá boa, mulher?
Ai, sua podre. Vamos fazer uma vaquinha pra comprar uma frost free pra mim? Ai, Brasil. Eu me perdi, menina. Caí em outro estúdio. Fiquei perdida. Cheguei aqui, eu não sabia o que estava acontecendo. Ainda bem que você fez bem força, eu entendi. Dizem que tem que Boa começar noite. pela air fryer, né? Que se tem uma cozinha e não tem air fryer, então você não tem uma cozinha. Eu não sei, não cheguei nem na lava-louça ainda. Eu fui viajar, fui no Gongada, conhecer a Dakota, cumprimentar a Thalia Bombim e muito mais nesse canavial que Deus nos deu. Mas estamos de volta a todo vapor. E atrasadíssimas, né? Porque ela tá no makeover e já aconteceram coisinhas. É bom correr. É makeover e amor e família. Você falou é makeover, você esqueceu de falar que é amor e família. É um episódio do coração. É verdade. E o karma is really a bitch, né? Então aconteceram coisinhas. As pessoas, assim, estão muito cancelando o episódio seguinte. Então eu boto fé nesse, viu? Episódio 13, dia de makeover. O programa começa com limpar dos espelhos, todos tristes porque Lana saiu. Até Sunstar, que dublou com ela, ficou mexida com essa despedida. E logo chega Mama Ru na semana seguinte para o mini desafio. Spill the tea. Era tipo um quiz, né? Elas tinham que perguntar ali, respondendo entre elas, quem elas acham que tem a personalidade mais imprevisível, Lexi e Onion. Quem finge orgasmo em público, Juice e Lexi. Com quem o Godzilla lutaria num filme, Suzy Tucci. Pra quem manda um rasta la vista, Suzy e Onia. Quem vai na melhor sauna do Texas, Sunstar. Quem iria num after em Nova York, Lexi Love. Quem corre o risco de ser a próxima a ir embora, Juice Sparkle. Só Juice que pôs a Suzy. Mas, gente, Juice Sparkles está na competição. Que é isso? Que pressa é essa de ver ela fazer as malas? Quem é a drag que tem mais chances de ser a próxima a abrir uma conta no Privacy? A Mama Ru podia fazer umas perguntas assim de futuro, né? Pra ver se confirma. Nossa, essa é uma boa pergunta e tem muito mais a ver com a realidade dela. Apesar que a maioria desejaria ver Tessa Testicle, mas não é isso que tá acontecendo na realidade, né? Abafa, deixa pra falar só no final. Essa prova, eu acho que a pergunta mais constrangedora é quem você acha que vai ser a próxima eliminada, né? Porque normalmente a gata que respondem ela fica chateada. Não foi o que aconteceu. De alguma forma foi, né? Porque a pessoa fica um pouco ferida. Se sentindo subestimada. Todas aqui ao meu redor acham que eu devo ir embora, porque talvez eu nem deveria estar aqui mais. E aí ela fica meio machucadinha, né? Mas, realmente, acho que é a única pergunta comprometedora. O resto é mais brincadeirinha mesmo. Você acha que isso acontece porque ela é neta da Trinity the Tucker, enquanto Sunstar é filha de Trinity the Tucker? Não, é porque... Pode soltar. É uma polêmica. Os cachorros hão de partir. Então, eu acho que é porque ela é que tem menos vitória, né? Ou não tem nenhuma vitória ainda. Ela tem um pior histórico. Eu não sei, porque é muito relativo também. Por exemplo, a Lexi Love, ela nunca dublou pela própria vida. E de repente isso vale mais do que ter muitas vitórias ou poucas derrotas. Não sei. A Onia também não dublou. A Onia dubla sempre, Mona. Ela teve que dublar injustamente uma semana aí pra trás, se eu não tô enganada. E há de acontecer coisinhas, né? Mas a gente já vai chegar lá, porque aqui no mini desafio, Onia Nerve vence e ganha 2.500 lajans de prêmio. E já começou assim, uma vitória boa pra Onia, maravilhosa. Em seguida, Mama Ru dá o tema desse makeover. Baby mamas, né? E papas também. Começam a entrar as pessoas com quem elas vão ter que participar aí, fazendo uma montação em dupla. E são simplesmente pais e mães. Da Juice e da Onia foi o pai, da Lexi, da Sam e da Suzy
foram as mães. E que momento emocionante, né? Todo mundo já chorando só de ver as mães encontrando outros filhos. E aí entra ali seu pai, sua mãe, e aquela coisa toda, muito emotiva. Isso me levou diretamente para aquele episódio do Drag Race UK 6, que a Lavó também teve que fazer um makeover com o pai dela. E foi simplesmente um episódio digno de Oscar. De Oscar. Se ao menos tivesse em cartaz. Esse episódio é o mínimo que a gente espera, né? É sempre um episódio emotivo, né? Emocional. Todo mundo fica emocionado assistindo, todo mundo fica emocionado lá. É o mínimo que a gente espera desse episódio. E nesse teve, né? Você vê já pela entrada, as bichas caíram aos prantos. E lembrando que não é normal aparecer pai e mãe no episódio, porque normalmente os pais ou as mães das gatas às vezes tem problema, normalmente aparece uma irmã, um irmão, um primo, um amigo, mas pai e mãe não foram tantos episódios assim que eu me lembre, que tantas temporadas assim que veio um grupo inteiro de pai e mãe. Realmente, ou pelo menos faz muito tempo que esse tipo de fenômeno não acontecia, e foi muito bacana ver esse reencontro. De cara, a mãe da Sam fala que quer uma coisa virada na Dolly Parton. A mãe da Suzy já parece um pouco cansada, um pouco insegura de que tudo aquilo vai chegar até um fim. E o pai da Jules, apesar de ter passado aí por um grande trauma, né, que se perdeu o irmão mais velho da Jules Sparkles, parece que já foi montado antes, durante a pandemia, pela Jules, e tá assim, encarando a competição com tudo. O pai da Anya também se diverte muito com ela. Queria fazer um nome meio Robert Banks, como se fosse roubou o banco, porque ele foi preso e condenado por ter roubado 5 bancos. Isso deixou a Anya com pouco contato com o pai, nessa fase mais antiga, enquanto ela estava crescendo. E é uma coisa que hoje eles têm esse contato, né? E eu achei muito bacana ela poder participar do programa com ele, tendo um momento extra aí, que a gente sabe como é difícil ter o pai na formatura, no teatro, na apresentação da escola, onde quer que seja, quando se ausenta assim. E a mãe da Lexi se impressionou com o look que ela estava sugerindo por ser muito sexy. Eram várias tirinhas, né? Ela falava que era uma lingerie, mas a mãe dela custou acreditar. Ai, o que mais dizer desses pais e mães, né? Além de serem todos pais e mães que aceitam bem os filhos, né? Mesmo a mãe da Suzy ali, que a gente vê que ela é a mais cara de cu entre todos os pais, a que tá menos emocionada. A gente até entende um pouco a Suzy quando percebe isso, mas mesmo ela, por ser uma mãe de família judia, né, de estar ali naquela situação, então para Suzy já foi uma grande vitória ter a aceitação da mãe ali, a mãe ali participando do programa. Eu amei a Lexi também com a mãe dela, porque a Lexi disse que elas têm uma relação um pouco conturbada, né, uma relação um pouco diferente. E ela comentou que com 18 anos ela meio que foi expulsa de casa, ou foi embora de casa, então elas têm ali um resgate para fazer e fizeram muito bem feito essa noite. E a Lexi ficou muito emocionada com a mãe. Então acho que todo mundo teve uma acolhida muito boa aí, os pais e as mães chegando. E a gente entende muito mais os filhos agora, né? Você vê a Sunstars mesmo, que a mãe leva ela em todos os lugares, ela é a filhinha da mamãe, a mãe sempre apoiou. E aí, de repente, o pai da Jules também, né, que levou ela pra boate, percebeu que ela estava deprimida e falou, na frente de onde eu trabalho tem uma casa de shows de drag, você não quer que eu te leve lá? E ele que levou, sabe? Então você vê assim, uns pais bem diferenciados, sabe? Até mesmo no caso da mãe aí da Suzy, que tava ali meio um pouco mais blasé, ainda assim eu acho que deve ser um grande esforço para uma mãe de uma família judia, não sei se eles são assim tão tradicionais, mas estar ali, então foi uma vitória para todo mundo, os pais e as mães estarem ali. Com certeza, você falou da mãe da Suzy Tucci, e teve um episódio que ela falou também de problemas de alcoolismo na família.
Então a gente imagina como tudo é muito exaustivo, né, nas vidas pessoais de cada um, mas todos ali estavam com astral elevado. Provaram perucas e peitos em momentos muito descontraídos. E o pai da Juice fala sobre isso, né? Que levou ela na boate pela primeira vez, que era do outro lado da rua, do lugar onde ele trabalhava. E Mama Ru volta pra fazer aquele acompanhamento, né? Mais de perto ali, com o que elas estão pensando pra esta runway. E eu gostei que quando a Sunstar foi, a Ru falou que reparou que ela anda de lado, que é uma coisa muito de concurso. E ela vira toda de frente, né? A parte da cintura pra cima do corpo, enquanto as pernas vão para o lado, e ela faz isso de forma ambidestra. E a mãe dela também é parabenizada por apoiar a Sunstar desde sempre, né? Gente, que mãe exemplar. Ela não teve problema nenhum. Ela disse ali que já desconfiava antes do avô desconfiar e já foi preparando tudo e sempre acompanhou ela e sempre apoiou ela. E é assim que tem que ser. Foi um momento muito bacana. Já com a Suzy Tucci, a mãe dela chama Suza e ela diz que o nome de solteira é Tucci. E que Suzy Tucci é meio que uma homenagem, né? A própria mãe ali. E ela mostra aquela ideia de apresentar uma coisa parecida com orelha de Mickey. E a RuPaul faz uma cara e a mãe dela meio que tira a orelha da cabeça da Suzy Tucci. Tipo, ai, vamos já tentar equilibrar um pouco as coisas aqui, meu filho. Maravilhosa. Em seguida, vem Ônia com o pai dela. E o pai diz que os filhos nunca se voltaram contra ele, né? Apesar desse histórico todo, ele nunca vai se voltar contra os filhos. Eles conversam sobre tirar a barba, uma coisa que ele fica meio hesitante, porque ele sempre teve barba. E a mãe da Lexi, ali que ela começa a usar o pronome certo e deixa a Lexi passada. E a gente percebe como, gente, ninguém tá pedindo muito, né? Custa chamar pelo pronome que a pessoa quer, que a pessoa escolheu. Não é problema nenhum. A energia que a gente gasta pra falar um pronome ou outro pronome é o mesmo. E às vezes fica parecendo que tá pedindo pra mover mundos e fundos. E é uma coisa bem mais simples do que se imagina. Acre, mas assim, primeiro o pai da Ônia, né? Tipo, você vê o tipo de pessoa que a Ônia é nesse momento, né? Porque ela prefere perdoar o pai, ter uma boa convivência no tempo que pôde, do que ficar com uma mágoa de, ai, meu pai roubou 5 bancos, esteve preso grande parte da minha vida, não participou da minha vida, então eu tenho uma péssima relação com ele por isso. Não, ele chegou, ela ficou muito emocionada e preferiu comemorar o fato do pai poder participar desse momento com ela. Então, para ela foi, assim, um grande momento com o pai e o pai ali com essa disposição também. Então, por mais que pareça uma coisa muito comum, não é comum você ter um pai que roube bancos e também não é comum uma pessoa que rouba bancos aceitar uma filha drag tão bem assim. Então, os dois ali estão fazendo um resgate já há muito tempo, já tem uma situação que já pelo jeito é muito bem resolvida, né, da parte dos dois. E aí a gente vê o caráter da Ônia, né, que ela podia fazer a ressentida e magoada, e ela não transformou isso em um problema, bem pelo contrário, ela transformou isso num momento de aproveitar a presença do pai, já que ela não teve muitas vezes, mas ela não ficou fazendo disso um show, ou falando, olha, pobre de mim, meu pai foi preso, sabe? Ela só falou porque tinha que explicar o motivo da ausência, senão ela nem teria falado. Então nem foi assim um grande mote que ela usou para se vitimizar. Eu achei muito bonito. E o pai também, mesmo sendo um ladrão de banco, não é um homem bronco, é um homem muito refinado, inclusive, muito bem-humorado, brincou com os peitos ali, eu achei o máximo o pai dela, sabe? Não é a ideia que a gente tem de um ladrão de bancos, ainda mais de 5 assaltos, né? E no caso da Lexi, é difícil pra gente também se colocar no lugar da mãe que pariu um menino e depois tem que se acostumar a chamar de ela. E pra mãe, ela sempre vê o filho da infância. Nem sempre ela fala o nome morto pra magoar a pessoa ou pra falar, eu não aceito que você seja assim. E eu acho que o problema que ela tem com a Alex era muito menos pelo pronome e muito mais pela rebeldia, por questões ali. Ela mesma falou, enquanto a Suzy estava estudando teatro, eu estava usando metanfetamina, sabe? Ela teve até, ali nos preparativos, ela teve um
um insight, assim, né? De ver a Suzy com a mãe e de se ver com a própria mãe. E de repente ela viu que talvez se ela fosse tão certinha quanto a Suzy, não quer dizer que a mãe ia estar sorrindo ali com ela, porque a mãe da Suzy não estava, né? E ela, o que fugiu de casa, e metanfetamina e o escambau, a mãe estava muito feliz ali fazendo aquele resgate. Então, foi bacana ela ter esse insight também, sabe? Ela, de alguma forma a Suzy é a garota que eu nunca fui e agora eu entendo a Suzy. Tipo, ela nunca pôde fazer teatro, nunca teve, né, essa facilidade que a Suzy teve. E nem por isso a mãe da Suzy é 100% firmeza, igual a mãe da Lexi foi. Gente, a Lexi é protagonista, né? Ela passa por muitas jornadas, em muitas camadas, em muitas realidades paralelas e subjetivas. E ela cresce nessa competição, às vezes nem só na competição, mas também no ambiente interno, né? Nesse mundo mental, emocional, espiritual, que é um turbilhão para todos nós. E ali também, só pra não esquecer a Jewels Sparkles, a Mama Ru adora o nome salchicha, né? Ela fica repetindo várias vezes e dá pra perceber quando ela come um brisadeiro antes de gravar. É verdade. E aqui a dor desse pai, o que eu senti foi o lance de perder um filho, né? Um filho com 20 e poucos anos, e então a Jules é a filha mais nova, né? Ela perdeu o irmão mais velho em um acidente, e ela disse que desde aquele tempo que ela não via o pai feliz e sorrindo como ela viu ali naquele dia, que o pai veio participar e chegou, né? Tipo, cadê a rainha, né? Todo feliz e participativo. Então acho que também foi um momento muito importante para o pai de poder participar da vida desse filho, já que ele não pode participar da vida do outro filho, né, que infelizmente ele não tem mais. E também, ao invés de se tornar um pai rancoroso, ele preferiu o quê? Ser um ótimo pai de uma filha viada, de uma criança viada, e ele apoia a drag do menino a ponto de quando o menino estava com depressão, ele pegou o menino e levou o menino, e o próprio pai levou o menino para uma casa de drag para fazer um show de drag. Tipo assim, é uma história que você vai ouvir pouquíssimas vezes aqui na nossa cultura machista. E eu realmente me diverti com ele, achei ele super animado, brincando com os peitos, chamando de casaco. Toda hora ele falava, hey Queen, hey Queen. Dá até pra ter um programa só com ele, um spin-off na World of Wonder Present Plus, viu? Sobre a Lexi, esse episódio foi catártico pra ela, né? Porque ela chorou em vários momentos, no depoimento, na frente da mãe, na frente da RuPaul. Depois ela vai chorar na passarela, depois ela vai chorar lá no Untucked. Ela chora em vários momentos, porque pra ela foi muito emocionante a mãe tratar ela pelo pronome feminino ali na frente da RuPaul. Ela chorou nessa hora, depois ela chorou no depoimento pelo mesmo motivo. Então, pra ela foi um episódio assim, parece que foi ela inclusive falou, né, que pra ela foi como se ela estivesse redefinindo e resetando a relação que ela tem com a mãe dela ali no programa. Então foi muito forte pra ela. E ela fala que ela tem o lance dos hormônios, então ela tá sempre nessa montanha russa mesmo, mas é como você falou, ela teve muito mais coisas além só da montanha russa hormonal, sabe? Ela teve toda uma catarse mesmo nesse episódio. Dá pra ver que assim, ela saiu plena, ela saiu muito feliz desse episódio. Todo episódio ela tem, né, um grau de evolução, uma etapa, uma coisa catártica, mas dessa vez acho que foi de todos o mais intenso, no quesito Lexi, nesse sentido aí da sua própria jornada, que nos leva até pra fora do programa, né? Impressionante, a gente vê que o programa é o que menos importa. Imagina só, ela contou até a história de tráfico humano. Depois a gente chega lá, não posso falar ainda, né? Vamos pro dia da Run.
A Sunstar quer deixar a mãe bem confortável com o próprio corpo e canaliza um concurso de biquíni que a mãe ganhou no passado, quando ela era jovem, e parece que ela tem muito problema de ir na praia e mostrar o corpo, então ela quer caprichar nisso, né, de acentuar as curvas da mãe. E a mãe da Lexi fica chocada com a fita adesiva de lifting na cabeça. Que ela nem entende, né, que aquele é o objetivo. Ela fala, olha, filha, você pode acreditar nisso? E a filha, tipo, pra isso que a gente faz. É uma menina inacreditável. E a mãe da Suzy com a mãe da Sunstar também conversando. Foi muito bacana. A mãe da Sunstar realmente se mostra mais presente, no sentido de apoiar o filho e a carreira e tudo mais. E a mãe da Suzy também, né, tira suas próprias conclusões. Que às vezes não é porque começa muito tarde, que ela vai deixar de ver a filha como drag e vai ver a filha só no teatro. A mãe da Sam perguntou se ela costuma ir ver ela, né, nos shows, e perguntou pra mãe da Suzy. A mãe da Sam perguntou pra mãe da Suzy se ela costuma ver Suzy nos shows. E ela disse que ia no teatro, quando era no teatro, mas na boate ela não vai porque é muito tarde. E a mãe da Sam falou que faz questão de ir toda semana e que ela é a mãe de todo mundo no bar, né? E todo mundo no bar fala isso pra ela. Ai, meu pai, minha mãe jamais estariam aqui. Então a gente vê o quanto é raro mesmo ter um pai ou uma mãe que faz isso, que acompanha, que leva, e ficou evidente ali. E também por um momento a Suzy Tucci também teve um abalo na hora que ela foi dar o depoimento lá nos bastidores, porque ela percebeu a relação que todo mundo tinha com seus respectivos pais, que era como se eles tivessem recebido o melhor amigo ali, e ela não consegue sentir isso com a mãe. Então ela também teve um momento de perceber que a relação da mãe, que ela tem com a mãe, embora seja uma boa relação, não é tão profunda quanto a relação das outras pessoas ali. Ela gostaria de ter isso. Então a gente vê que às vezes, né, você pode até ter um pai, uma mãe que te apoia ou que te coloca no teatro, te dá todas as possibilidades da vida. Provavelmente ela tem até uma vida boa, né? Afinal de contas é uma judia, e judeus nos Estados Unidos não estão no Brooklyn, né, gata? Mas isso não quer dizer que a pessoa tenha uma vida feliz, né? E a gente vê que a mãe dela tem pouca energia, e eu pensei, ai, que mulher chata. Mas quando a gente lembra da própria Suzy falando do problema de alcoolismo na casa, você imagina que essa mulher tem pouca energia, porque talvez ela tenha um marido que suga a energia toda da casa, e ela tenta manter ali, né, equilibrar essa bandeja de copos, né, que deve ser a vida dela, vai saber também, não dá pra entender. Mas todo mundo ali, até a Sandra, um depoimento, pensando, né, que agora ela entende um pouco melhor a Suzy, né, o jeito da Suzy e tal, mas que ainda tem coisas escondidas nessa história. Então a impressão que dá é que ainda tem coisas por detrás dessa história que a gente nunca vai entender. Lembrando que a mãe da Sunstar, o nome de drag é Sassy Star. E a mãe da Suzy, o nome real é Susan. Só pra ninguém confundir. Só pra não confundir, né? Ótimo, obrigado. Foi bacana que a Lexi Love tava contando pra mãe dela como que a Suzy é a maior competição dela dentro do jogo. E aí a mãe dela olha, tá a Suzy amarrando um saco plástico, enrolando com fita na cabeça da mãe. Ela, aquela é a que mais te incomoda na competição, minha filha? Você é tão talentosa. Também. Aquilo que ela tá fazendo com a mãe dela parece que tá morta. A Sunstar, ela comenta um pouco sobre isso, né? Que as mães querem estar glamurosa, diva, e a Suzy Tucci, ela não tem essa empatia, né? De querer se colocar no lugar da mãe. Ela faz o que ela imaginou ali na cabeça dela, que é uma coisa meio Mickey, mas tem formato de coração, né? E todo em preto e branco. Então a gente já vai ver como que ficou esse resultado, porque Mama Ru vem aí. Vamos de Run. E, gente, Mama Ru está belíssima, né?
Eu fico chocada toda vez que eu vejo as escolhas que Mama Ru faz. E dessa vez ela resolveu usar um vestido curtíssimo, com uma bota altíssima, que só mostra a parte da coxa, onde você colocaria uma cinta liga, mas não é esse o look. E ela tá toda platinada, tem uma cruz no meio do peito, cabelo belíssimo, e colocou uma lantejola em cada pálpebra. Gente, ela tá inovando demais. E ela cumprimenta a Michelle Visage, que também está belíssima, toda de preto. La Roche, que está entre os convidados rotativos para avaliar aí a questão fashion dessas drags todas. E a convidada especial, Juni Diane Raphael, que é engraçadíssima, né? Muita gente não se lembra dessa atriz, mas ela fez a filha da Jane Fonda, lá no Grace Frank, da Netflix. E maravilhosa, divertidíssima, super animada pra começar essa noite. Gostou de Mama Ru? Meu Deus, que look é esse, né? Porque parece, sabe, parece aquelas lâminas, aqueles papéis de ouro que eles usam pra grudar nas coisas. É um tecido muito louco. Nossa, deu um efeito maravilhoso. E é dourado e também é prateado, né? E a bota também é do mesmo material. Só tem um pedacinho da coxa aparecendo ali. Ela tá belíssima hoje, belíssima. Vai chegando perto do final, ela começa a vir de troféu, né? Ela já tá parecendo um grande troféu de premiação. E sobre a convidada, nada mais, nada menos do que filha de Jane Fonda na série Frank Grace, né? Frank. E Grace Frank, é que eu sou do patriarcado. É que você é do tempo do Will and Grace, e aí a gente pensa que é sempre em Grace, no fim. Pior. Então, nada mais, nada menos, né? A gata, ela pode aí não ter, sei lá, a gente não conhece muitos trabalhos dela, mas um dos trabalhos dela foi ser filha da Jane Fonda, só isso no currículo, só isso. Ela espia, então. E começa o desfile de makeover com Lexi Love e Mimi Lovely. Esse look que ficou maravilhoso, romântico, todo branco com vermelho. Beijinhos, coraçõezinhos. E até as tiras, né, que eu achei que ia ficar uma coisa muito virada pro sadomasoquista. Ficou bonito por cima do corset e das lingeries todas. E ficou uma coisa bem gala, bem esvoaçante. Que já é bem parecido com o que a Lexi Love costuma entregar. Mas ponto, né, porque a mãe dela é uma das pessoas mais velhas que estão nesse makeover. E está mostrando tudo. Está servindo culo. Está gostosíssima, suculenta, freaking juicy. E eu vivo por isso. Adorei os acessórios de cabeça. Deu uma aura meio divinal pra elas. Achei que elas estavam se divertindo muito. E ela também adorou usar as unhas da filha, né? Essas unhas já são marcas registradas de Lexi Love. Elas fizeram uma linha santa e puta, né? Porque o arranjo da cabeça é uma coisa meio de santa, né? São uns raios assim, que algumas santas têm, e a outra tem umas flores, um coração, não sei o que mais. Então, assim, é um pouco santificada a cabeça, mas aí desce pro corpo, tá bem puta mesmo, bem masoquista, bem fetiche, meio putona mesmo. Mas a mãe que tinha preocupação com o corpo vendeu muito bem. E foi o que mais chamou a atenção, né? Mas a Lexi é isso, né? Já reclamaram que todo look dela ela vem arrastando alguma coisa. Esses dois looks aí estão arrastando um véu. E ela normalmente tá pelada, e ela veio pelada de novo. Então ela veio de Lexi, ela montou a mãe dela de Lexi. Eu não entendo por que o jurado vai falar que não tem semelhança familiar, sendo que elas estão extremamente semelhantes, sabe? Então não sei qual é que é o babado aí, que eles estão esperando ver essa noite. Também acho. Semelhança familiar não é só usar as mesmas cores. Às vezes dá pra usar sim cores diferentes e remeter a elementos aí que passam essa semelhança. Elas aqui são muito parecidas. É o tipo de coisa que a gente veria num clipe da Rita Lee. Então pra mim tá tudo lindo. Mas os jurados parece que estavam esperando mais. É porque tá na final, né? Eles vão ficando mais exigentes. Tá muito lingerie, né? Se você olhar o look, na verdade, é uma lingerie chique, entendeu? Ainda é lingerie.
E eu acho que ela poderia aproveitar. Ninguém viu ela ainda com looks glamourificados, né? Mas, enfim, tá de parabéns, arrasou. Lingerie é tudo, né? Quem não gosta de lingerie, gente? Um bom desfile, A Victoria's última Secret. eliminada, a última eliminada era a rainha da lingerie, né? Inclusive o nome dela é um trocadilho pra lingerie. Então, não é uma coisa que se sustenta nesse programa. A gente vem assistindo aí ao longo de 17 temporadas. Mas é uma coisa bem gay, que toda gay gosta de ver. Então passou, gente. Vamos pra próxima, que é Senstar e Sassy Star. Gente, eu achei uma coisa meio Christian Dior, Dolce Gabbana, mas falaram que é Roberto Cavalli com Dolly Parton. Então tudo bem também, né? Esse pessoal entende mais que eu, gente. A maquiagem tá belíssima. Realmente ela conseguiu deixar a mãe muito parecida com ela. E a mãe que serve as pernas, as coxas, ela até tira essa cauda depois. E serve culo também. E também está entre as pessoas mais velhas desse makeover. Então foi muito bacana esse chapéu dourado, correntes douradas, isso tudo misturado com jeans, que já se mesclava com um animal print, com essas manchas brancas. Eu achei que conta uma história, eu achei que foi ousada na escolha das cores, eu achei que elas foram muitíssimo bem. Foi uma boa semana pra Senstar. Também acho, ela que chegou no começo do episódio, né, chorando porque perdeu uma amiga, dublando, né, teve que dublar, sobreviveu, voltou. Você imagina a cabeça da pessoa, né? Mas quando ela encontrou a mãe, ela falou: mãe, eu tô indo muito bem, eu tive que dublar semana passada, mas eu tô muito bem, você ficaria orgulhosa de mim. Ela chorou tanto pra mãe, de felicidade, de poder contar, né, pra mãe, receber a mãe ali, de estar ali até agora. Ela queria tanto ganhar esse episódio, ela veio com tanta vontade, ela estava tão feliz com a presença da mãe, que elas se deram muito bem essa noite. A dupla tá perfeita, a semelhança é incrível, a montação também tá incrível. A mãe chegou nos bastidores, já falou o que queria, né? Ela botou um perucão na mãe, a mãe ficou feliz do começo ao fim. Eu acho que a energia do convidado também conta muito, sabia? A pessoa tá receptiva, tá feliz, e a drag também já começar a fazer uma coisa de acordo com o que a pessoa quer vestir, não forçar ela a fazer o que ela não quer e deixar a coisa fluir. Eu acho que isso conta muito. Eu acho que essa mãe, ela já veio assim nessa energia de mãe de drag mesmo, sabe? Eu vou me montar hoje, eu não quero nem saber. E ela veio com esse fogo no cu. A mãe deu uma força pra Senstar. E a Senstar deu essa força de volta pra mãe, porque a mãe serviu, sabia muito bem onde estava se metendo. Logo se nota que é uma pessoa que acompanha a filha mesmo. E estavam belíssimas. A Senstar, ela preferiu ficar com a calça e deixar a mãe brilhar sem medo da mãe ofuscar ela, né? Muito segura de si, de que tudo ia acabar bem. Em seguida, vemos duas rainhas em preto e branco. Estou falando de Suzy Tucci e Queenie Tucci. Queenie Tucci, que é Susan Tucci, o nome de solteira da mãe de Suzy Tucci. Ai, gente. E elas vêm com listras em preto e branco. Listras largas, né? Parece até um pouco uniforme de futebol, mas se prolonga de um jeito que fica clown, fica palhaço. A orelha realmente não tem um formato muito Mickey, é uma coisa que vira um coração embutido na cabeça. E mesmo sem peruca e muitos acessórios, elas conseguem entregar um storytelling, sapateiam um pouco, cada uma vai para um lado. A Suzy Tucci parece cuidar muito bem da mãe dela. A mãe dela está com mangas bufantes e sainha. A Suzy já tá com um tipo de macacão, que também tem mangas bufantes em preto. E as luvinhas, né? Tá bem desenho animado, antigo mesmo. A ideia que ela queria era essa, como se o desenho tivesse pulado para fora. E deu certo. Eu tava com medo da mãe dela não gostar ou se sentir muito desconfortável em ter que desfilar assim. E ela acabou parecendo bem animada, bem entendendo o que a Suzy Tucci queria apresentar e apresentando tudo conforme a Suzy queria. E a gente sabe que a Suzy também é bem exigente nessas horas, né? É verdade, tava se desenhando uma grande tragédia, né? A mãe com pouca energia, a Suzy com pouca criatividade, e de repente elas chegaram na passarela e pelo menos passaram. Eu acredito que pelo menos salva ela vai estar.
Mas, porém, eu fico pensando, olhando o look dela, é que ela trouxe a mãe dela pro universo dela, né? A mãe, é claro, como a Sam falou, qualquer mãe ia querer ficar de perucão, cabelão, bonito e tal. E ela levou a mãe pro universo de palhaça dela, né? A palhaça vintage que ela faz, essa linha que ela faz. Deu certo, salvou, a mãe tá confortável que tá de sandália, a mãe não queria usar salto e ela veio com uma sandalinha bem vagabunda, mas serviu, entregou e convenceu os jurados. O mais importante é convencer os jurados, não é me convencer. Tem razão. Eu esqueci de colocar aqui no painel, menino. Já está aqui no topo. Para quem está acompanhando ao vivo, vamos para a próxima, que é Juice Sparkles, com seu pai, Salchicha Sparkles. E elas vêm com um look meio inverno, meio frio, polo norte, casacos felpudos, de gorrinho, um cabelo bem colado. E aí tem uma inversão, né? A cor do casaco da Juice é a cor do cabelo da Salsicha. E vice-versa. E vice-versa para as polainas. Então ela brinca de inverter. Isso para semelhança familiar, é tudo na vida dos jurados. Mas ainda assim é um look bem simples. Eu gostei que o pai dançou, andou de salto, parou ali no meio da passarela, perguntou pra RuPaul se ela gosta de salsicha, que tipo de salsicha que ela gosta. E a RuPaul falou que era chorizo, entrando na brincadeira. Você vê como a RuPaul foi feita pra televisão? Ela não esperava que ia ter uma pergunta pra ela, assim. E ela tinha uma resposta na ponta da língua, porque a TV é isso, gente. Por isso que Snatch Game é um desafio tão difícil, né? E elas servem esse look com frieza, um look invernal, mas assim, estão se divertindo muito. Tem um óculinho ali na gola. A gente fica pensando que vai ter um reveal, porque o pai fala que queria fazer um reveal, mas não tem reveal nenhum. Pelo menos não, por enquanto. Acho que ela própria falou de review quando a RuPaul veio conversar com eles, que eles estavam preparando o look. Então eu não sei, eu acho que ela não tinha o que revelar. Mas aqui, eu acho que quem arrasou foi o pai, desde o começo, né? Ainda mais com a história aí que tem, que a gente sabe, a história de plano de fundo, que é o pai que perdeu o filho, poderia estar triste, mas finalmente tá aí feliz, com a filha drag, desfilando na passarela, botou os peitão, ficou feliz, satisfeito. Um homem que poderia ser um pai machista, que não precisaria de aceitar a filha drag, levou a filha drag pra boate pra fazer show, pra ajudar a bicha a melhorar da depressão dela, entendeu? Tipo, um homem de verdade que não tem problema nenhum de ali se montar de mulher pra ajudar a filha no programa, orgulhoso do filho que tem, entendeu? Então, assim, eu acho que foi ele que ganhou o desfile essa noite, independente do look, a atitude desse pai. E ele ganhou a passarela porque ele ficou bronco, parece uma velha bêbada que não consegue andar, mas na verdade é porque ele não dava conta, né, de tudo aquilo que a drag tem que carregar. Então ele ficou andando meio bronco, assim, meio tipo caminhoneiro montado de drag no bloco das piranhas, mas conquistou os jurados, eu acho que isso é que é mais importante. É verdade, né? Ficou uma coisa meio chucra, mas eu gostei, me lembrou dos bloco das piranhas, lá no interiorzão de Jurucê, coisas assim, né? Feitas só com caminhoneiros e agricultores. Mas vamos encerrar esse desfile com Onya Nerve e Nanya Business, um trocadilho aí com não é da sua conta. E, gente, de cara, eu sou obrigado a falar que o pai da Onya é uma mistura de Safira Cristal com Jada Essence Hall. Estamos falando de realezas vencedoras coroadas. Ela estava belíssima. Tava quase, eu disse quase, ofuscando a Onya Nerve. E elas optaram por escolher cores diferentes, mas ainda assim estão dentro da mesma paleta. Eu digo assim, o cabelo da Onya é um amarelo muito claro, e o cabelo do pai dela é um verde muito claro, e elas têm uma parte luminosa, brilhante, no corset, e na Onya é um prata com rosa, e na Nanya é um dourado com branco, e aí o resto do vestido pra Onya é rosa com amarelo,
E pra Nônia é preto com dourado. Então eu achei que tem um pouco a ver. Até essa inclinação estranha da saia, pra Ônia tá pra frente e pro pai dela tá pra trás. E a maquiagem ficou belíssima, ela realmente conseguiu tirar toda aquela barba e cobrir, porque também dá trabalho cobrir uma barba dessa. E os sapatos estão lindos, muito bem escolhidos. Ela conseguiu andar muito bem no sapato, elas brincam juntas. Gostei muito do desfile e não esperava que os jurados fossem criticar tanto. Muito franca. Lá em casa todo mundo é Ônia. Ai, olha, o que falta de brilho no look da Suzy Tucci, porque é isso que eu ia dizer também, né? Se não é a Suzy Tucci, se é outra pessoa, todo mundo ia falar que tá faltando detalhe, que tá faltando pedraria, que tá faltando um escambau. Ela veio ali com tecido preto e branco liso, fez uma roupa básica streetwear e foi chamada de a bicha mais fashion do planeta Terra. Então, assim, e aí todo o brilho que não tem no look da Suzy Tucci, a Ônia jogou na cara dela, na cara do pai dela, na roupa dela, na roupa do pai dela. Mas a Ônia ficou over demais. Só que ainda assim não justifica a crítica dos jurados de falar que não tem semelhança familiar, porque eles estão parecidos. Um tem uma peruca verde limão, a outra uma peruca meio laranja, uma é verde, a outra mais amarela, neon, assim. Então conversa as perucas, são duas perucas horríveis, mas conversam. E são dois trajes horríveis, que também conversam. Mas são horríveis, furam seus olhos de tão feios que são. Aí a saia da Ônia tá caída pra frente, parece que ela tá cagada pra frente. O pai dela, a saia tá caída pra trás, parece que ele tá cagado pra trás. Então assim, o look tá feio mesmo, e o LaRouche vai falar, o look é horrível, ai, dói em meus olhos. Mas o seu pai é uma delícia, eu quero casar com seu pai, eu quero ser sua madrasta. Então eu acho que aí também é a mesma coisa da Jills com o pai dela. O look também era horrível, mas o pai dela levou tão bem o desafio, tão bacana, que todo mundo desistiu de prestar muita atenção e de criticar muito o look, né? Então também não vou ficar aqui metendo o pau no look da Ônia, porque tá over demais, porque pelo menos ela tentou. E a apresentação do pai dela foi bacana, mas ele também tá andando corcunda na passarela. Ele esqueceu de falar pro pai dela andar reto. E isso fica meio penoso, igual o pai da Jills. Ai, você achou? Eu achei que ele desfilou tão bem. Era a primeira vez que ele tava dando um salto. E outra, a Ônia escolheu um estilo de maquiagem que tanto nela quanto no pai também ficou over. Ela pode estar bonita, o pai dela pode estar bonito, bacana. Mas não sei, ela foi pra um excêntrico aí hoje que, nossa, colega, conseguiu fazer. Mas fez uma coisa muito cafona, meu Deus. Se fosse o dia do vestido mais feio, ela ganhava hoje. A runway do vestido mais feio. É verdade, né? Como que você tem esses dois vestidos e não usa na categoria do vestido mais feio? E vai de peru. Ai, meu Deus, Ônia, não. Glu, 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 glu. O que salvou foi o pai dela, né? Porque LaRouche se apaixonou pelo pai dela. LaRouche, Mama Ru também. E metade das gays na face da terra também. As pessoas sentiram aí um swag, um jeito malandro no pai dela, que todo mundo quer provar um pedaço. E no feedback dos jurados, falaram pra Lexi Love, pra mãe dela, que elas não tinham também muita semelhança familiar. Elas pareciam mais primas distantes do que mães e filha. Depois até comentaram que elas estavam se recuperando de cirurgias plásticas juntas, né? E realmente falaram aquilo pra Suzy Tucci, Mona, que ela é super fashionista. Compararam um look com Comme de Garçon, não sei nem falar. E ela virou uma fashion queen. Enquanto elas foram pro Untucked, ficou declarado que ela virou uma fashion queen. Senstar também foi elogiadíssima, aí já comparada com Roberto Cavalli. E a convidada, né, arrasando, Johnny Direne e Rafael, falando que não vê a hora do filho virar drag para ela entrar num programa desse e ser enfiada numa tanga e servir body. Então foi um desfile que deixou todo mundo muito animado. E a gente vê também, tipo, olha só a vantagem que a Senstar teve, só por ter uma mãe que é mais envolvida com a vida da filha, que frequenta esses lugares, que adota até outros gays no meio das baladas. E no meio da Alabama, hein? Você vê que não
tem desculpa. E a Suzy Tucci também, né? Quando fala com os jurados, dá um depoimento um pouco mais emocionante, de que ela gostou da experiência, e que foi uma coisa que ela não esperava, e que trouxe reflexões maiores. Até aí tava tudo muito tranquilo. E eu esqueci de falar da Juicy Sparkles com o pai dela. Eles também gostaram, mas sentiram falta de um review. Gente, esse look tinha tudo pra ter um review. Nem que seja engraçado, não precisava ser a coisa mais bonita e drag do mundo. Podia acabar de contar essa história, saindo do inverno, indo pro verão, colocando esses óculos escuros na cara. E foi legal que o pai falou, né, que gostou de se sentir uma mulher, que se vestiu, que foi uma experiência que só era uma mulher. E ele nem sabia descrever direito quando a Mama Ru perguntou. Uma gracinha o pai da Juicy Sparkles. E por fim, rolou todo esse flirt que a gente comentou com La Roach e o pai de Onya Nerve. E eu gostei que ela conseguiu manter o carão, o olhar. Ela falou, olha, nem que seja pela magia da sedução, mas eu vou salvar meu filho essa semana. E assim foi feito. Agora, quando a La Roach pergunta se ele quer experimentar algo novo, depois pelo Untucked a gente imagina que não seria algo realmente novo, La Roach. Cuidado. Ah, eu amei que depois o pai fala que não é a primeira vez que homens dão em cima dele. Maravilhoso. Pra ele não foi nem um choque isso. Ele levou numa boa, né? Eu acho que ele salvou o filho, viu? Ele salvou o filho. A La Roach deve ter visto ele desmontado lá nos bastidores. Por isso que ela ficou com esse fogo no cu. Porque não dá pra ver a pessoa montada as assim. fotos, né? Tinha uma coisa de foto, aquelas fotos cafona, que aparecia um animal, a cara de um e do outro, desmontado e montado. Ah, é verdade. Tem as fotos, a louca, né? Já achando que, ela já até atendeu. Ai, a função aconteceu, Mona, com certeza. Só que esse tipo de coisa eles não podem mostrar na televisão. Mas foi assim, com Shannon Scarlett e Ruby Ocean. E assim também foi com La Roach. E qual que é o nome do pai da Onya? André. É, babado. Ai, mas vamos avançar. Vamos descobrir quem vence e quem tem que dublar no retorno das Queens ao palco. E, gente, depois de Suzy Tucci ser salva, Sanstar ganha o prêmio da semana. E parecia já bem esperado, né? Pelo que sentiram ali, principalmente depois do que os jurados falaram. Todo mundo imaginou que esse prêmio ia pra Sanstar. Realmente ela foi muito bem. Realmente ela teve uma vantagem muito grande, que é o apoio da família. E que devia existir mais ao redor dessa terra. E pra fazer o lip sync, quase vai Lexi Love, né? A RuPaul gosta de salvar a Lexi Love em cima da hora, só pra ver a reação da Lexi Love. Porque é claro que ela não corria tanto risco assim, só que ela sai toda emocionada e resta Onya pra dublar com Juicy Sparkles. E elas vão dar tudo de si com a música One Thing da Amerie. Ai, não sei falar também, gente. E gostei desse lip sync. Onya Nerve arrasa, né? Ela consegue nos segurar pelos olhares, pelos movimentos, pelo bate-teta. E até chutou a peruca da Juicy Sparkles longe. Que foi assim, um golaço, gente. Se todo buraco é um gol, a Onya deu um tiro de meta ali naquele chute da peruca. E ela tava entregando muita dança, muita expressão. Juicy Sparkles tira esse casaco e faz um review de cabelo. E aí tem um cabelo muito liso, comprido, entregando uma coisa mais latina. Apesar dela ter continuado com as meias de frio por baixo, ela abre um espacate no chão e sai girando. Mas a RuPaul acha isso engraçado, né?
toda vez que a Juicy Sparkle se joga no chão, a RuPaul fica rindo sem parar. Até destoou um pouco, porque ela tava tão fierce. E Ônia continua servindo carão, apontando, dançando junto com a Juicy. Eu gosto quando ela se aproxima e as duas fazem um show meio que juntas. E foi um show muito bacana, um lip sync muito fierce, muito forte. Eu achei muito injusto pra Ônia sequer estar ali. E tava muito preocupado com a Juicy Sparkles, pelo histórico dela. Mas eu acho que ela merece sim uma vitória, no mínimo, antes de sair dessa competição. A mesma coisa que eu disse de Lana Del Rey. E eu espero que aconteça, porque a decisão final de Mama Ru foi simplesmente um double chantage. As duas ficaram, as duas entregaram. As emoções estavam muito fortes, com tanta família junta. E a RuPaul ficou inspirada. Fazia muito tempo que Mama Ru não dava um double chantage, principalmente em temporada de Badon Cadon. Ai, onde eu fiquei... Pera aí, deixa eu ver, deixa eu me situar. Como que a RuPaul começa mandando a palhaça, como que ela chama, gente? Eu esqueço Suzy o nome Tucci. ao coitado. Isso, porque você falou da Lexi Love, parece que a RuPaul gosta de deixar a Lexi Love no final, ali entre as últimas, pra salvar ela só no final pra ver ela chorar um pouco. Ela já chora o episódio inteiro, não deve ser por isso, porque não é por falta de lágrima, não vai falar que não tem corte da Lexi chorando o suficiente, tem até demais. Agora, fica tão difícil aqui, porque a Suzy, ela entregou ali o conceito dela, mas ela tá tão flat, tão plana, tão qualquer coisa. Como que a Suzy tá sendo salva e a Lexi, que tá perfeita, belíssima, maquiadíssima, aí fica no palco pra talvez dublar, sabe? Já é uma incoerência por si só. Aí depois que isso acontece, pode acontecer qualquer coisa, né? Mas o mínimo que a Mama Ru fez hoje, que é a obrigação desse episódio, essa minha fala ficou uma merda porque eu fui distraído várias vezes. Mas assim, o mínimo que a Mama Ru fez, que todo host deveria fazer nesse episódio do makeover, é não eliminar ninguém. Então, já que ela não ia saber quem ela ia escolher ali naquele lip sync, porque se ela tava rindo da Juicy, que não tava fazendo graça nenhuma, então ela não sabia nem quem ela ia escolher. Era capaz dela mandar a Ônia embora, porque ela fica louca também, né? Do nada ela ia esquecer que a Ônia tem 4 vitórias e que pode a Ônia ir embora, então. Mas é o mínimo que tinha que fazer nesse episódio, era não mandar ninguém embora, porque a gente viu depois ali os bastidores, a família tá ali, sabe, gente? Nem um parente, nem uma mãe, nem um pai quer sentir responsável, quer carregar no ombro o peso da culpa de ter destruído o sonho do filho. Tipo, bem no dia que eu fui lá, meu filho perdeu a chance. Sem contar que o filho também pode ser uma pessoa desequilibrada mentalmente, sair dali frustrado e culpar o pai ou a mãe também por essa frustração, por coisas mal resolvidas. Então não é uma situação bacana colocar o pai e a mãe ali e mandar alguém embora e falar, você foi o pior da noite, pega seu pai e vai chorar na sua casa, vai chorar com a sua mãe, ou vai lá usar sua metanfetamina, se você quiser. Entendeu? Não dá pra fazer isso, até porque as pessoas nesse ponto da competição, todas já mostraram suas fragilidades, e não é um bom momento fazer a pessoa ficar triste bem na frente do pai e da mãe ali, sabe? E ficar até feio eliminar alguém. Imagina, entre essas duas, olha, uma é a filha do ladrão de banco, que não pode acompanhar a formatura, nem vida, nem crescimento, nem escola, nem nada. E outra é a filha de um pai que perdeu um filho há 2, 3 anos atrás, que é o pai que pegou a bicha depressiva e levou ela pra boate pra fazer show de drag, pra ela ficar boa. Como que você faz esses dois pais maravilhosos que estão ali montados de drag serem responsáveis pela eliminação de seus filhos? Não tem como, não tem. Então, parabéns, episódio maravilhoso. É assim que tem que ser, não elimina ninguém no makeover, não. Pronto, encerrei. Encerro aqui a leitura do meu caso. Até porque o makeover tá tão perto da final, né? E eu gostei muito do Untucked, onde a gente descobriu essas outras coisas. Inclusive, Juicy Sparkles estava prevendo. Ela achava até que ia ser um lip sync pela vitória. E que ninguém ia ser eliminada. E aí no final acabou acontecendo isso. Ninguém foi eliminado. E todo mundo comemorou.
E pais e filhos se juntam, né, depois que encerram as gravações, o que é um momento muito bacana. Esse Untucked tá imperdível, gente, do episódio 13. Recomendo, no mínimo, no mínimo. E no próximo episódio, já é semifinal, olha só como tá perto. Elas vão fazer aí um especial com o RuPaul's Drag Race Live, que é o show ao vivo que tem em Las Vegas. E tem entrevista com Latrice Royale, tem sessão de foto, tem performance, tem vídeo promocional. E isso tudo já passou, então tem muito karma também. Acho que já podemos dizer pelo menos isso, mas no mais vou dizer só no próximo episódio, gente. Igual quando eu dei a drag da semana pra Ônia, mas eu só vou falar semana que vem, porque ela é a drag da semana. Ai, assim, Ainda não tinha ido ao ar, ainda não esquerdal. tinha ido ao ar, só tinha saído aqueles primeiros 15 minutos, 10 minutos, né? E a gente viu que aconteceu uma injustiça ali, envolvendo a Ariete também. Gente, foi nesse episódio? Não, vai acontecer, Brasil, toca o baile. O baile continua com a final de Drag House Beauties. Gente, que momento incrível, né? Esse pseudo reality que deu o que falar. E eu aguardo com carinho no coração uma próxima temporada. Elas começam ali as 3 finalistas, a Beach Pudding, Jujubee e Tammy Brown, que eu amo de paixão, eu sou Team Tammy Brown. E aí elas têm que falar com a foto dela de criança. E elas acabam com o programa, sugerindo até escolher outro emprego, no caso da Jujubee. E depois de todo esse deboche, o host começa a te contar uma raiva em cima da Jujubee, falando horrores pra cima dela, todo um reading ali, né? Não tão fundamental, mas ainda assim reading. E a mãe dele aparece, a mãe do host, mete bronca, eles vão pro canto. Ali tem uma discussão dramática, forte e estrutural com o apresentador e a mãe, que nos coloca pra pensar o resto da vida, viu? Essa final vai estar nos próximos livros de geografia do futuro. E a Tammy Brown ficou tão preocupada que até temeu pela vida da mãe do host. Porque acontecem, né, casos assim que terminam em tragédia e não tem mais prêmio. Era pra ser um carro, ela não conseguiu, os contatos dele não conseguiu. E Tammy Brown fica muito de boa, porque não dirige mesmo. Todas elas resolvem assumir a produção, já que o produtor já tinha se demitido no episódio anterior. Elas se solidarizam e mesmo sem prêmio, entregam, gente. Entregam as melhores cenas que a gente pode ver num reality. Tem assassinato, surpresas, meditação, boneca na varanda, brigas, tudo que a gente merece. E aí decidem, por fim, definir a vencedora através de uma corrida. Uma coisa mais simplória, mais olímpica, como diz a Tammy. E quando elas começam a postar essa corrida até o pódio, que tinha ali $18, as pessoas estavam até querendo deixar pra Jujubee, né, com dó dela, mas sai a Rock M Sakura lá de dentro da casa, invadindo a competição novamente e vencendo, chegando na frente de todas. E elas decidem que a vencedora é a Rock Sakura. A Jujubee disse que não queria que a sua única coroa fosse do Drag House Rules mesmo, e que se contenta só de ter feito parte dos bastidores, da produção um pouquinho, já foi um prêmio pra ela. E Sakura diz que é incrível, que a gente pode aprender enquanto espia os outros dormindo. A Sakura comemora a sua vitória, e a Beach Pudding também diz que não se importa muito, que ela só participa de programas assim, com baixo orçamento, tirando até Drácula, mas que fez muitos amigos e que isso que interessa. E a Tammy Brown deixa a gente com Deus, ou sozinho, porque segundo ela, ele não existe. Essa é uma última missão, né? Foi ali também com a Laganja, mostraram uma cena anterior, e ela disse, se você tá em dúvida
dúvida sobre pôr peito ou não, mas curte mutilação, então vai logo e faz. A gente fica pensando que tipo de droga que tem que usar pra entender esse tipo de programa, né? Porque ele vai caindo numa numa espiral de maluquices e surrealismos que não tem muito como explicar, e até mesmo, tipo, a gente assiste e fala, ai, meu Deus, vai acabar, né? E aí chegou o momento, acabou, agora a gente pode descansar do surto um pouco e voltar pra realidade. Gente, quanto que é o orçamento disso? Quanta coisa bacana dava pra produzir com o orçamento disso, sabe? É impressionante. Mas enfim, né? Que bom que elas podem performar em outras cenas que não seja só o programa de competição. Esse fake reality aí foi de cair o cu da carça, como se diz no interior. Babado. Ah, eu amei. Eu quero rever toda vez que for dar uma bongada pra rir muito e me divertir com elas. Eu achei que foi um bom investimento e eu acho que é uma boa forma de mostrar queens que às vezes não são lembradas, né? A Tammy Brown não é muito lembrada, a Rock Sakura também, a Beach Pudding do Drácula, meu Deus. Elas conseguem mostrar um pouquinho mais delas, até porque tem episódio que elas estão montadas. Então eu achei que foi muito legal. E se eles conseguirem fazer mais programas assim, com mais episódios, melhor ainda. Teve até uma pontinha com a Jasmine Masters. Então pra mim foi tudo de ótimo. Vamos pra drag da semana? Vamos! Nossa, vai ter! Ai, meu Deus, tem isso ainda! Ai, Deus! Quem vai ser a drag da semana? Eu sei que todo mundo pensa que eu vou falar Senstar, porque ela realmente arrasou, mas ela teve todas as facilidades que estavam ao seu alcance. Pra mim, diante dessas queens todas, a drag da semana é ninguém mais, ninguém menos que Nanya Business, o pai de Onion Nerve. Porque ela teve que enfrentar dificuldades e ela ficou muito fierce, mesmo estando com aquele vestido horroroso. E é uma drag que a gente fica com vontade de conhecer mais. Então eu espero que Onia monte mais a Nanya e a gente tenha um pouco mais aí, desfrute mais dessa drag maravilhosa. Parabéns, Nanya Business, drag da semana. E quem diria que a drag da semana ia ser a que esteve presa esse tempo todo e não pôde desenvolver sua drag, né? Olha só, ela acabou de ganhar a liberdade, Lily cantou, ela se montou e agora ela vai dominar os clubes junto com a filha dela. Exatamente por isso, cara amiga. Exatamente por isso. E pra você, quem é a drag da semana? Gente, eu juro que eu não tô simpática pra dar drag da semana essa semana. Não estou simpática. Se eu pudesse me abster, eu me absteria. Mas eu vou dar pra Sunstars porque ela ganhou o desafio essa semana. E ela teve a gente viu ali a diferença que faz uma bicha que tem uma boa relação com a mãe, uma mãe que apoia o seu filho desde o princípio, que enfrenta o mundo pelo seu filho, que tá ali disposta a ajudar o filho a vencer. Não só porque ela venceu, porque não é só sobre vencer, né? Acho que a maior vitória é ter uma mãe daquela ali te apoiando, ainda mais no momento daquele. Então, parabéns pra ela. Não que ela fez um trabalho espetacular, não que ela fosse... Porque sempre que tem uma vencedora num desafio nesse Drag Race, a gente pensa, ela não foi nem a melhor, ela foi a menos pior, porque as outras normalmente são muito ruins, então a menos pior ganha. Mas ela teve uma sincronicidade, uma coisa tão bacana com a mãe dela, que elas formaram uma dupla muito bacana na passarela, e foi uma relação muito gostosa de se ver, e eu tenho certeza que causou inveja muito viado aí, porque quantas gays queriam ter uma relação dessa com a mãe e não tiveram a chance. Então, parabéns pra ela, que teve todas as ferramentas pra ter esta vitória essa semana. Sunstars, quem diria? Estou aqui te dando a drag da semana, mas não vai ganhar a competição, tá? Ela merece. E a mãe dela é um belo exemplo, né? De que é possível fazer tudo isso. Não perde pedaço, não arranca pedaço.
tá tudo tranquilo. A gente só tem a ganhar quando tem apoio da família. E a gente também tem a família que a gente escolhe, né? Que é sempre importante. Pra Lexi Love também foi. E, gente, a mãe da... Cadê o nome dela? Da Sunstar? Leslie. A dona Leslie, no meio do Alabama, né? Ela conseguiu servir, entregar, encantar. E também realmente merece. E ela fez sim a filha... ajudou sim a filha a ganhar essa semana e manter a filha para essa reta final. E agora também, depois disso, vai ter SmackDown Reunited, né? Então as pessoas estão mais focadas nesse dia fatídico. Agora, você acredita que no Untucked, a Jewel Sparkles ousou comparar elas com Safira Cristal e Morphine Love Dion? Eu não ia falar nada, mas eu tenho que falar. É o que, menino? Como A é que Jewel é? Sparkles falou, a gente deve dublar pra vencer, igual aconteceu com Safira Cristal e Morphine Love Dion. Duas divindades na Terra, que simplesmente são melhores do que qualquer participante dessa temporada, e elas achando que a RuPaul podia se dar esse luxo. Também não é assim, gente. A temporada 17 tá tão ruim quanto o número 17. Mona, cada vez que essas bichas se comparam com essa temporada aí, da Safira, morre uma espécie rara de borboletas pra sempre, é extinta, sabe? Como que elas têm coragem, como eu disse agora há pouco, muitas vezes elas ganham o desafio, não é porque elas foram as melhores não, é porque as outras foram péssimas mesmo. Então assim, nesse quesito, essa temporada tá sendo meia boca, e é claro que quem adora todas elas vai falar que a culpa é do palco, da edição, da RuPaul, do universo, do clima, mas nunca delas. Mas elas não têm o preparo que as drags da edição com a qual elas se comparam têm. Elas não são ninguém para se comparar com as drags que elas estão se comparando. Elas deveriam baixar um pouco essa régua aí, esse nível, e voltar para a realidade. Também acho. Eu gosto dessa temporada, mas não pelas participantes. É pelo palco, é por um desafio diferente ou outro, uma coisinha ali de badonkadonk. Agora, pelo elenco, eu esperava que fossem escolhidas outras pessoas ou que elas saíssem em outra ordem. Porque depois, quando a gente vê a cara delas, né? Das que já foram eliminadas, você fala, nossa, essa daí podia estar na competição ainda sim. Mas não vamos criar nenhum drama, vamos para os agradecimentos. Aqui eu agradeço todo mundo que curtiu os posts do Desbanca Podcast no Instagram. E essa semana tivemos Rayana Fisher, a beleza em pessoa. The Only Carmo, Fierce, a ilusão em pessoa. Hilary Dales, drag belíssima de Manaus. Eclipsa, Realeza Clown de Fortaleza. Eve, da Venezuela para a Espanha, para o mundo, cada visual babado, viu? Ilustre desconhecido, Patrícia Cache, Camponeuza, alô Camponeuza, vem dar uma entrevista aqui pra gente, amo você. E Bruna Alcântara, do Pit Crew, como não amar? São os nomes mais conhecidos que a gente vê na lista e sempre fica feliz e comemora. Porque você sabe, né? Uma curtida de uma drag queen vale por 20 curtidas de uma pessoa comum. E de uma não binária? Vale quantos pontos? Uma curtida de uma não binária vale por 50 curtidas de uma mulher cis hétero branca. E uma transexual heteronormativa? Quantos pontos vale uma curtida dessa? Uma curtida de uma transexual heteronormativa, o quê? Quantos pontos vale? 25 curtidas de criança que pegou o celular da mãe e criou uma conta. Ai, que babado, né?
aproveitar também pra falar pra quem tá ouvindo isso, elas são loucas, elas ouvem o Tudo Drag, eu não sei, acho que elas são doidas. E aproveitar pra falar pra quem tá ouvindo isso, ó, o episódio de baixo, entrevista babadeira com Bettina Polaroid, um diário da vida de Bettina Polaroid de 23 horas e 58 minutos. Então você ouve um pouquinho, para um pouquinho, descansa um pouquinho, depois ouve mais um pouquinho. Pensamos em dividir o episódio, mas é melhor você ter um episódio longo. Quando você for viajar, você coloca e aí você ouve. Gente, agora brincadeiras à parte. Gratidão a Bettina e a Pietra, né, que são essas últimas entrevistas que estão disponíveis aí no canal. Foram entrevistas enriquecedoras, maravilhosas, onde a gente aprende muito mais sobre a pessoa que está por detrás da drag. E a gente fica aqui, ai, look horroroso, ai isso, ai aquilo. Não é só isso, tem um ser humano por detrás, sabe? Tem alguém que faz um trabalho artístico, que se dedica, que estuda, que passa o diabo para poder se dedicar à arte. Então valorizem, respeitem os artistas que performam as drags que vocês tanto gostam. E os que performam as drags que vocês não gostam, só ignorem. Não fiquem tacando hate, sabe? Vai amar quem vocês gostam e deixa quem vocês não gostam em paz. Mas valorizem as drags. E o meu recado é esse. Ouçam as entrevistas, porque elas são maravilhosas. Cada vez que uma delas vem aqui dar uma entrevista, eu fico um pouco mais humana. Sim, eu estou encantada com Tudo Talk. Daqui a pouco já tem mais episódios de Tudo Talk do que de Desbanca também, porque vem aí uma nova leva de entrevistas. E Bettina Polaroid, gente, não dá pra dar gole aos poucos. Tem que ser tudo de uma vez. Agradecer Pietra Parker também pela entrevista maravilhosa. E vem aí a entrevista com Koichi Sonoda e a Amy Lumiere. Gente, não para. É o podcast que não para. Por isso que vocês têm que se inscrever. As pessoas comentam, ai, a introdução é longa. É pra você ouvir sem pressa, doçura. Pula pra parte que interessa. Mas não deixe de assistir. Ai não, viado, você que reclamou que a introdução é longa, se você não tem 3 minutos pra ouvir uma introdução com algumas frases que a drag falou numa entrevista de 2 horas, você não vai ouvir uma entrevista de 2 horas. Vai tomar no seu cu, viado, sabe? Ninguém aqui é obrigado a fazer tudo rapidinho pra te agradar, não. A bicha tem muita história pra contar, vai ser 2 horas. Se ela quiser falar por 4 horas, vai ser 4 horas. O quanto a plataforma permitir em tempo de áudio, a gente vai colocar, porque é um registro que merece ser publicado. Pare de reclamar. E assim, gente, a Bettina, puta que pariu, na primeira temporada, né, que só teve uma até hoje, mas no Drag Race Brasil, como a gente amava a Bettina, como era incrível ver a Bettina no programa, a Bettina crescendo no programa, a Bettina crescendo aqui fora, e aí falar com a Bettina e ver o que a Bettina fala disso e o que era isso pra ela, né? Ela não tinha a menor noção de que ela estava tão grande, que ela ia ficar tão grande, que as coisas iam ser tão grandes pra ela. Então, assim, é uma pessoa que merece todo o sucesso que fez no pós-programa, porque ela realmente é muito humilde, muito amável, muito querida, muito simpática, hablante, e ela merece todo o sucesso do mundo. Pra mim foi, assim, realização de fã. Eu não sou de ficar pagando pau pra famosinho, mas a Bettina é uma pessoa muito famosa no meio dela e eu pago pau mesmo e realmente eu realizei um sonho de fã de falar com a Bettina. Tanto é que eu nem tive coragem de fazer perguntas, eu só ouvi. E ouvi muito, porque eu ouvi pra editar, ouvi várias vezes. E ouçam mais de uma vez, porque o recado é tão forte que às vezes você nem percebe. Você tem que ouvir de novo, porque as bichas são vividas. Elas falam na entrelinha também. Gente, teve coisa que falaram nessas entrevistas que não estão publicadas em lugar nenhum. Nem da internet, nem fora dela. Informações exclusivas. Coisas que a gente nem imagina quando assiste o programa. E que aconteceram. E que elas falaram. Então, olha, tem que assistir todas. Eu estou amando colecionar esses registros. Não percam nenhum, porque depois vai rolar um álbum de figurinhas, gente. É isso. Temos por hoje.
Temos. Já que você tem sua lista de agradecimentos, eu vou fazer a bem humilde aqui e vou fazer um agradecimento especial, secreto, para uma pessoa que eu não sei quem é e que eu fiquei sabendo que ela foi lá hoje e avaliou nosso canal. Uma pessoa foi lá e avaliou nosso canal. E ninguém vai lá e avalia, porque pedir não basta, né? Falar, gente, não deixe de seguir, aproveita e avalia, compartilha. Então a gente já nem pede mais. Então essa pessoa que foi lá por conta própria e avaliou, nossa, muito obrigado mesmo do fundo do meu coração. E a quantidade de pessoas que avaliam os canais de podcast correspondem a 1% da quantidade de pessoas que ouvem o podcast. E a gente tem que ficar pedindo, e essa coisa de pedir é tão pedante, e aí a gente começa a pedir, daqui a pouco a gente tá pedindo apoia-se, tá pedindo Pix, e a gente não tá aqui pra isso, então não vou pedir pra avaliar, então muito obrigado pra você, criatura invisível que foi lá e avaliou. Gracinha, maravilhoso. Um beijo, temos, até a próxima. Importantíssimo, né? Que seja uma pessoa. É pra você. Se uma pessoa dá o play, então um legado não morre. Então passa o legado adiante, gente. Compartilha. Convide todo mundo pra ouvir com você. Se quiser passar vergonha, porque eu fico por aqui. Foi bom estar, Foi bom brincar, kkkk. E a gente se vê no próximo programa, rapidinho, pra alcançar elas a tempo da final, hein? Quem é diva? É unicórnio. Quem é bonitão? Quem é bonitão? Quem é diva? É unicórnio. Quem é bonitão? Quem é bonitão? Quem é diva? É unicórnio. Quem é diva? Você. Quem é diva? É unicórnio. Quem é diva? Você. Um sucesso sem igual. Elas são amigas, etc e tal. Elas são as divas. Pera lá, de repente só tem um detalhe. Elas são a gente, essa é a verdade. Mude suas vidas, vem com as sensacionais. Divas irreais. Quem é diva? É unicão. Quem é diva? Você. Quem é diva? É unicão. Quem é diva? Você. Tire sua mão daí, vou cantar até o final. Pra gente se divertir, você pode ser igual. É só pintar a pele do roxo mais bonito, bufante de decote, coenda esse pico. Mude suas vidas, vem com as sensacionais. Divas irreais. Quem é diva? Eu, quem é por você? Quem é diva? Eu, quem é por você? Quem é diva? Eu, quem é diva? Você. Quem é diva? Eu, quem é diva? Você.